E para encerrar essa nossa conversa, a gente vai falar um pouco agora, eu vou tratar sobre características, então, de você ser um bom líder. Então agora voltado bem para a liderança. Por quê? Porque a gente precisa entender esse processo desde que já. Então, se você nesse momento você pode estar aí na sua condição de liderado, mas você tem essa perspectiva de um dia virar um líder, você batalha para um dia virar líder em alguma área, é necessário você começar a entender então essa ideia de como seria um perfil de liderança, né? Então a gente começa na ideia de que o que é, que é o que é necessário. É necessário ser um líder ou ser um chefe, são dois conceitos que podem ser usados. E a ideia de que o líder ele vai liderar pelo carisma, porque ele vai ter uma ideia principal que não vai ser o mando, então não se trabalha mais a equipe atual nessa ideia de mando e obediência, a gente trabalha essa equipe atual no momento de que você delega e delegando de forma carismática, você está então liderando com os resultados. Então a gente vai pensar um pouco aqui sobre alguns costumes, algumas coisas que vão ser benquistas nesse processo de liderança. A primeira delas que eu vou estar elencando para você é mostrar respeito para ser respeitado. O líder, ele quando ele está, como é que eu vou dizer assim, ele está olhando as qualidades de cada um, ele está valorando as qualidades de cada um, ele está delegando funções de acordo com as especialidades de cada um, ele está respeitando necessariamente cada um na sua particularidade, na sua individualidade. Assim sendo, necessariamente é bem mais provável que ele também seja respeitado pela sua liderança. Por quê? Porque mais do que se colocar como líder, ele é visto como líder, então aí está um dos primeiros pontos que será super legal, super necessário para você olhar, para você ter, para ter ser aí futuramente um bom líder. A segunda questão é você ser honesto e transparente. Então é necessário uma honestidade em todos os atos que você tiver nesse quesito de ser um líder, nesse quesito de liderança. Sabe, às vezes a gente pode falar uma palavra querendo dizer outra, às vezes acontece isso. Eu recordo que quando eu ainda estava na graduação, um determinado professor numa palestra falou bem assim, sabe, às vezes um acadêmico ele procura a gente porque ele quer escrever determinado artigo, ele diz uma coisa, mas no fundo ele quer escrever uma outra. E às vezes, sabe, aquele projeto ele não acaba indo para frente, você não tem tanto ideia, por quê? Porque não existe uma transparência, sabe? Para o líder é necessário ter essa transparência o tempo todo, porque é justamente por ter essa transparência que você consegue, então, um maior proveito, uma maior ideia assim dos seus liderados, no sentido que ele vai estar então te respeitando, valorando mais. Por quê? Porque ele enxerga então essa honestidade, essa transparência. Uma coisa, esse ponto aqui é o fundamental agora, esse próximo que eu vou colocar, que é a ideia de saber se comunicar. Então, assim, não adianta você ter todas as suas boas vontades, todas as suas boas intenções, se você não tiver de fato, você não conseguir de fato ter uma boa comunicação. É preciso que essa boa comunicação ela seja colocada a todo momento, você consiga realmente externar todos os seus pensamentos de uma forma clara e precisa. E isso passa então justamente por essa ideia de você saber se comunicar, você entender como é que faz a sua comunicação, você se comunicar de uma forma que todos entendam a sua boa vontade em delegar uma função. E aí você saber delegar. E para saber delegar uma função tem uma coisa interessantíssima, que é você confiar. E, se, e aí eu vou pontuar algo na prática aqui, sabe? Quando a gente tem entre os nossos liderados alguém que nos dá alguma responsabilidade, mas confia no nosso trabalho, você se sente muito mais tranquilo e muito mais capacitado para realizar esse trabalho. O contrário disso gera desconforto. Porque é aquela questão, se o líder ele deu, então ele delegou, se você delegou porque você confia que aquela pessoa ao qual você delegou o trabalho, ela é capacitada para realizá-lo. Se não tiver essa confiança, se essa confiança ela não se mostrar como sendo algo pleno, algo satisfatório, a gente necessariamente vai ter um choque, na verdade, de competências. Por quê? Porque você passa o tempo todo, na verdade, observando. O líder tem que passar o tempo todo observando se a pessoa está fazendo ou não aquilo de uma forma coesa, de uma forma capaz. E aí começa a ter uma série aí de atritos, o que não vai ser bom nem para o líder nem para o liderado. Certo? E
se você confia, se você delega, você dá o exemplo. Você olha e fala assim, olha, a sua confiança é o bom exemplo para que, quando você mostra, então, quando você delega algo, aquele que ao qual foi delegado, ele tenha confiança naquilo que você passou. Então, assim, olha, foi feito, foi te dado esse determinado trabalho, por quê? Porque você consegue, de certa forma, estar cumprindo com ele. Você confia na verdade. Então, na prática, olha, alguém chegou e falou para você bem assim, bom, hoje então você fica responsável aí por fazer todos os atendimentos. E você fala assim, mas como assim que eu vou ser responsável por fazer todos os atendimentos? Olha, se foi delegado dessa maneira, porque foi tido uma confiança. Essa confiança é um exemplo positivo. E gera necessariamente uma atitude positiva. E aí a gente trabalha um ponto super interessante, que é o senso de propósito. Então, aqui a gente tem o que se fecha um ciclo, sabe? Quando você está delegando uma função, quando você se coloca, na verdade, em uma determinada função, o que acontece é que necessariamente você tem uma perspectiva, você tem um propósito. Então é mais ou menos assim, olha, por exemplo, eu acabei de passar álcool gel na minha mão e qual que é o propósito disso? É manter a minha mão bem higienizada para que eu não seja cometido por nenhuma doença, por nenhuma bactéria que possa causar-me alguns dias aí de internação ou até mesmo deitado em minha casa. Observa que tem um propósito. Então, por exemplo, quando eu passo um fim de semana estudando, eu tenho um propósito. Quando me chega uma determinada petição que eu vou olhar com um carinho a mais, eu tenho um propósito que é ganhar aquela causa. Eu estudo com o propósito de ter conhecimento, e esse conhecimento necessariamente vai ser transformado também numa mercadoria, essa mercadoria vai ser vendida, ou seja, que é o conhecimento, e como que a gente, por exemplo, vende conhecimento. Nesse momento eu estou fazendo a venda de um conhecimento. Não sei se você percebe isso, mas quando eu estou dando aula, estou pegando um conhecimento, transformando esse conhecimento em mercadoria, alguma coisa ali como tendo valor de uso e valor de troca, e está sendo vendido no caso. Ou seja, estou sendo pago para transmitir esta mercadoria. Ou seja, existe um propósito na verdade. Assim como tem um propósito em você fazer essa aula teórica, por quê? Porque é a partir disso, que é uma parte então do seu programa de aprendizagem, você tem aí uma série de benefícios que continuam valendo para ti, bem como um certificado que você fez esse projeto, esse processo de aprendizagem, né? Então, assim, existe um propósito, na verdade, muito claro, e cabe ao líder o tempo todo ele está mostrando esse propósito. Cabe ao líder o tempo todo ele está valorando esse propósito, o tempo todo incentivando, sabe? Por quê? Porque aí ele vai ser aquele líder bem carismático, aquele líder que vai ser respeitado por todos. Por quê? Porque você vai demonstrar o tempo todo que você tem aí não só a boa vontade, mas como um conhecimento. Você tem um conhecimento geral, na verdade, de como que faz, né, esse trabalho em equipe, como que faz essa ideia principal que é a liderança, né? Então tem aí o bom momento da liderança, o bom caminho da liderança, certo? A gente pode pensar também aqui uma seguinte coisa, se a gente for parar para trabalhar sobre essa ideia de como que fica melhor a liderança, né? O líder ele vai estimular o trabalho em equipe o tempo todo. Então assim, não cabe ao líder em momento algum ele olhar e falar bem assim, não, pode deixar que eu resolvo isso. Não, a equipe resolve a maior parte do tempo. Certo? É a confiança, na verdade, que se tem na equipe, que se dá para a equipe, que faz com que ela vai resolver. Então, existe esse estímulo ao trabalho em equipe. A gente pode pensar também aí que existe uma integração, na verdade. Ele vai, no sentido de que o líder ele vai ser um integrante também da equipe. Ele é um braço da equipe. Ele não é alguém que está de fora observando, na verdade, a equipe. Ele é alguém que de dentro da equipe ele consegue buscar a satisfação, consegue buscar a motivação e consegue fazer com que todos busquem os bons resultados, né? Para isso, então, todo aquele programa de avaliação de desempenho, todas as metas que são colocadas, elas são cumpridas não só necessariamente pela equipe, mas ela é uma vitória de todos, inclusive do liderança, né? Da liderança. E aí, então, a gente pega e faz mais
pontuações aí para estar encerrando esse momento e depois a gente está indo para nosso momento presencial, né? Cabe ao líder aceitar sugestões e opiniões e ideias. Então, assim, o líder ele é aquele que, ao respeitar opiniões, respeitar ideias, entender como é que faz outras formas, ele vai estar ali mostrando de fato sua liderança. Ele sabe que o grupo espera dele. Entendeu? Então, o líder ele sabe que o grupo ele necessariamente está esperando sobre ele está querendo um pouco mais dele. Tá? Ele entende o perfil de cada colaborador. Olha, esse aqui é o desafio principal da liderança. A gente falou isso já em outro momento, né? Aquela ideia da qualidade de vida, porque quando você entende então esse perfil de cada colaborador, você consegue deliberar para cada um aquilo que está de acordo com o seu perfil, né? E aí o líder vai agir com equilíbrio, o líder é aquele que não sai aí mostrando a ordem através do grito, mas ele mostra a ordem através do diálogo, ele é o exemplo, né? Então o tempo todo o líder é aquele que está mostrando, né? E aí eu vou colocar agora 4 coisas do que não se pode. Na verdade eu até coloquei 10 aqui, eu acho que 4 resolve assim, o início. Cabe ao líder e também aos liderados. Sabe? Você nunca assume uma obrigação que delegou a alguém. Então, e principalmente por líder, na verdade. Você delegou a obrigação a alguém, você não vai assumir aquela obrigação. Por exemplo, hoje eu estou aqui neste momento dando aula e eu deleguei 2 coisas que devem ser feitas até o final do dia para 2 colegas de trabalho na minha outra área de atuação. Bom, se eu deleguei, eu confio que eles vão fazer. E eu não vou, então, assumir esse papel. Eu não vou falar bem assim, bom, na hora do meu almoço, aí tem 1h30 de almoço que eu consigo resolver. Não foi delegado. Então eu não vou assumir. Por quê? Porque o bom papel da liderança é essa. Eu não vou passar por cima, na verdade, de outras pessoas. Então, já que eu deleguei algo, eu não vou assumir uma obrigação que eu deleguei, certo? Outra coisa aqui que não vai ter, tentar não criticar em público. Isso é importante, sabe? É super interessante você entender que divergência ela existe em todos os ambientes. A gente pode concordar ou discordar de várias coisas. Eu confesso que os locais de trabalho concordo e discordo de várias coisas, mas não existe uma crítica pública. Sabe aquele bom e velho ditado, roupa suja se lava em casa? Então é basicamente sobre isso que estamos falando. Certo? E a outra coisa é que você nunca vai perder o equilíbrio emocional. Isso é super importante, sabe? A gente vive num tempo que parece que as pessoas andam perdendo o seu equilíbrio emocional muito fácil. E necessariamente a gente acaba perdendo várias oportunidades, a gente acaba perdendo vários momentos de comunhão, a gente acaba perdendo várias equipes justamente por quê? Porque a gente não consegue buscar esse equilíbrio emocional. Então fica aí a dica para nunca perder esse equilíbrio, para cada vez mais estar tentando fazer essa busca. E nunca use o poder do cargo para liderar. O líder não trabalha usando aquela ideia de que, olha, não é mais ou menos assim, faça isso. Por quê? Porque eu estou mandando você fazer isso. Não. Mostre a perspectiva. E através da perspectiva, na verdade, é através de mostrar que existe uma boa consequência, uma consequência positiva que você tem. Então, esse momento de liderar, as pessoas vão entender e vão respeitar a sua liderança justamente por quê? Porque você tem esse momento que mostra, na verdade, que você vai conseguir um bom resultado. Então, não é o poder em si, mas é, na verdade, o seu carisma nesse seu momento, certo? Vou colocar mais uma aqui, sabe? Essa é importante, muito importante. Isso é demais importante. Com todo esse processo, com toda essa nossa atividade contemporânea em que a gente está ligado o tempo todo ao trabalho, a gente está ligado, se você não está ligado ao trabalho, está ligado ao estudo, ou está conectado o tempo todo, a gente passa aí quase que boa parte do nosso tempo aí conectado. Não esqueça de você, não esqueça da sua família, não esqueça dos seus amigos. Isso é muito importante. Lembre-se sempre que entre uma obrigação ou outra, dá aquele alôzinho pra saber como é que o pai tá, como é que a mamãe tá, como é que o mano tá, como é que o gato tá, como é que o amigo tá, como é que todo mundo tá. Por quê? Porque toda a sua qualidade de vida ela tá necessariamente ligada a esses pontos que são peças fundamentais na sua existência. E é justamente quando a gente consegue valorizar, a gente consegue dar valor a todos os pontos que são essenciais à nossa existência, que a gente tem qualidade de vida, a gente tem qualidade de trabalho e a gente consegue desenvolver aspectos de liderança, ok?
Tô aguardando todo mundo aí. Daqui a pouquinho a gente se vê pessoalmente. Até!